Otanashi é um perdedor enviado ao purgatório. Quando chega lá, conhece Yuri, líder da resistência que se recusa a ser reencarnado em um caranguejo e decide travar uma guerra contra a criatura celestial daquele mundo, enquanto o Prota se apaixona por uma demônio. Otanashi, assustado, acorda no meio da madrugada em um colégio. Ele não lembra de nada e nem faz ideia de onde está. Nisso, uma garota como um sniper o chama. Ela se chama Yuri e é a líder da frente de batalha dos ainda não levados de arrasta. Ela o convida para entrar para o grupo, pois ele tinha acabado de ir de arrasta no mundo real e agora vivia no mundo após o arrasta. Para piorar, se ele não decidisse logo, poderia ser apagado daquele lugar. A única forma dele não ser apagado é entrando no grupo. Enquanto conversam, ela ainda está de olho na mira da sniper. Logo, Otanashi pergunta onde que a garota estava mirando e ela aponta lá para baixo, no anjo do arrasta. Por parecer uma pessoa comum, Otanashi se voluntaria para ir até lá conversar, mas Yuri pergunta se ele era maluco, pois o anjo poderia apagá-lo daquele lugar. Porém, o Prota não quer violência e decide descer para falar com a garota. Nisso, ele a encontra e pergunta se ela realmente era um anjo, e a garota o avisa que era apenas a presidente do conselho. Otanashi sente que foi feito de palhaço, pede desculpas e fala que iria até a enfermaria. Porém, a garota comenta que não havia enfermaria por ali, pois ninguém naquele mundo estava vivo. O Prota fica full pistola e acha que ainda está sendo feito de palhaço, e pede para ela provar a ele que ele tinha ido de arrasto. O anjo então conjura uma espada e vai para cima do Prota. O dia amanhece e Otanashi está em uma maca. Ele acorda desesperado e sem ferimento, porém sua roupa estava encharcada de sangue. Desesperado, levanta e decide ir embora dali. Porém, é abordado por um garoto com uma lança overpower. O garoto está full pistola, pois o Prota havia desrespeitado Yuri e que deveria ir de arrasta 100 vezes. Sem paciência, o acerta 100 vezes e vai embora. Otanashi vai de arrasta, mas como naquele lugar ninguém vai de fácil, acorda depois de um tempo. Logo, entende que ele realmente estava em um purgatório. Desesperado, procura por ajuda, mas não encontra ninguém no colégio. Nisso, vai até a diretoria, mas é acertado por um martelo gigante. O Prota acorda e encontra o grupo de esquisitos decidindo qual seria o novo nome do grupo, mas nenhum deles entra em comum acordo. Então, percebem que Otanashi havia acordado. Ele acorda, full pistola, e fala a todos que queria ir embora daquele lugar, pouco importasse se fosse apagado dali por um anjo. Os jovens do grupo perguntam se ele queria mesmo ser apagado, pois poderia sair dali encarnado em uma pulga ou em um caranguejo. Ainda sem acreditar, o Prota pergunta se havia chances de ser encarnado como humano novamente, mas os jovens da frente de batalha não têm certeza, pois ele poderia voltar em qualquer corpo, inclusive de animais. Yuri toma a frente e explica ao Prota que no mundo real, as mortes acontecem de forma aleatória e que é impossível resistir a essa força. Porém, naquele mundo era diferente. Ele poderia existir enquanto o anjo não apagasse. Logo, deveria resistir às regras daquele mundo e viver para sempre. Ela o convida a entrar para a frente de batalha, mas são interrompidos pelo garoto da lança, que é arremessado de lá. Yuri, então, compartilha a senha do quartel-general, que ficava na diretoria do colégio. Aquele é o único lugar onde poderiam conversar. Por fim, Otanashi aceita entrar para o grupo e é apresentado para cada um. Hinata, o cara do cabelo azul, Matsuhita, o cara de cavalo, Oyama, o mais jovem, TK, o rapper, Takamatsu, o nerd falso, pois ele era burro, Fujimaki, o cara do bastão, Noda, o panaca da lança, Shina, a emo e o Azawa, a do cabelo rosa. Yuri avisa que também havia outros do grupo espalhados pela escola, mas que não estavam por ali naquele momento. Yuri pergunta ao Prota qual era o nome dele, mas ele avisa que não lembrava, apenas o sobrenome, que era Otanashi. Logo, comentam com um garoto que logo mais ele lembraria, que era comum a memória voltar com o tempo. O dia passa, agora vestido com o uniforme do grupo, Otanashi está com Yuri do lado de fora do colégio. Por lá, a líder da frente de batalha explica como funcionavam as regras daquele mundo. O purgatório, onde estavam, era um colégio e se você obedecesse às regras daquele mundo, seria apagado. Logo, ele não deveria ir às aulas e aos clubes. Além do mais, vários daqueles estudantes são NPCs e vivem ali apenas para confundir quem chega naquele lugar, para obedecer às regras. Porém, eles não sabiam muito sobre quem era o anjo e muito menos que criatura comandava aquele lugar. O papo termina e voltam para o QG. Por lá, Otanashi ainda pensa que estava perdido e que só queria voltar para o mundo real. O dia passa e dentro do QG, Yuri passa uma arma para Otanashi e dá a dica de mirar sempre na perna, pois ajudava a impedir o anjo de seguir. O Prota fica em dúvida de como fazer aquilo, e para ajudá-lo, Yuri ativa a missão Tornado. Com aquela missão, ela queria mostrar para ele como diminuir os ataques do anjo e também para arrancar os vales refeições dos alunos. Otanashi fica revoltado, porque aquele grupo só tinha valentão, mas o avisam que não iriam roubar, apenas arrancar e que ali só tinha NPC. Por fim, ela passa as coordenadas da missão para cada um, especialmente para o Prota, cuja missão era impedir que o anjo chegasse até eles. Logo, todos ficam a postos.
Enquanto, dentro do colégio, começa um show de K-pop. Otanashi está a postos e bem ao fundo consegue ver que o anjo do Arrasta estava chegando. Ele mira, mas fica com receio. Ela parecia tão frágil, porém, lembra do que ela havia feito com ele e decide não ter dó. Então, começa a atirar, mas no lugar errado. O prota acredita que fez o suficiente e após ver o anjo conjurar uma espada, ele decide fugir e sair correndo desesperado. Contudo, ele é ajudado pelos amigos do grupo e todos começam a atirar. Porém, o anjo se protege com um campo de proteção. O plano está dando certo, então o grupo, dentro do show, liga o hiperventilador e faz o vale-refeição voar pelo ar. Estava tudo certo, então todos do grupo vão embora e deixam um anjo plantado do lado de fora. Missão concluída com sucesso. Logo, os amigos se reúnem para comer. Otanashi fica com medo do anjo do Arrasta atacar os amigos, mas Yuri o avisa que estavam apenas comendo, que ela não faria nada. Enquanto comem, Otanashi começa a pensar sobre as regras daquele mundo e que ainda estava perdido quanto ao que fazer e que decidiria apenas quando sua memória voltasse. No novo dia, todos estão reunidos no QG dentro da diretoria. Takamatsu passa o relatório e avisa Yuri que o estoque de munição logo acabaria e que precisavam de munição. Nisso, a líder dá início à operação paraquedismo. O prota, só de ouvir, fica morrendo de medo, pois tinha medo de altura. Yuri manda ele largar de ser frouxo, uma vez que não iriam cair de paraquedas, mas sim cair até o subsolo onde a guilda ficava, o local onde faziam os armamentos e munições. Além do mais, a guilda tinha que ficar escondida, senão o anjo do Arrasta descobriria e tudo acabaria por ali. Logo, Yuri liga a guilda, avisando que iriam naquela noite e para eles desativarem as armadilhas pelo caminho. O papo termina e todos vão até o ginásio e entram em uma porta secreta, onde dava direto para o esconderijo. Após um longo caminho, o grupo chega na passagem BU e dão de cara com Noda, que estava esperando Otanashi para um combate. Porém, antes de chegar perto do garoto, é atingido por um martelo gigante. As armadilhas não foram desativadas, pois, pelo que parece, o anjo do Arrasta estava por ali. Logo, eles não estavam sozinhos. Otanashi pergunta como a guilda teve coragem de fazer isso com eles ali dentro. Mas Takamatsu o lembra que todos ali já estavam mortos e que aquelas armadilhas serviam apenas para diminuir o tempo de chegar até o local. Yuri manda eles continuarem andando e pararem de perder tempo. O grupo agora chega na passagem B3 com muito cuidado, mas nem tanto, pois uma bola gigante começa a correr em direção a ele. Desesperados, encontram um esconderijo, menos Takamatsu, que vira o patê humano. Otanashi fica preocupado, mas Hinata o lembra que logo mais ele voltaria ao normal e que iria ao QG. O prota pergunta por que o garoto estava o protegendo e tão perto dele. Nisso, Hinata o avisa que gostava do prota, mas o prota fica desconfiado e pergunta se ele gostava da fruta. Adiante, o grupo entra na passagem B6 e ficam presos em uma câmara que liga as luzes. Por lá haviam raios lasers cortantes, estilo filme do Resident Evil. Logo, eles deviam desviar, senão virariam Pikachu humano. Eles pulam, menos Matsuhita, que vira bloco humano de Minecraft. Hinata tranquiliza o prota, pois, mesmo virando picadinho, o garoto voltaria ao normal. Agora na passagem B8, todos estão andando, mas logo a parede desaba. TK é brabo, segura e salva todos. O grupo sai dali, menos o rapper, que vira papel. Logo à frente, entram na passagem B9, que era diferente. O piso cai e todos caem. Yuri consegue segurar os amigos e um por um vai subindo, começando pelo prota. Ele passa por Hinata e com muita vergonha consegue chegar até o topo. Logo, um por um vai subindo, menos Hinata, que pegou no lugar errado e foi de arrasta. Eles seguem em frente e passam na passagem B13, uma armadilha aquática. Depois seguem adiante até as ruínas, mas China vê um cachorrinho sendo levado pela correnteza e sai correndo para salvá-lo, e acaba descobrindo que era de pelúcia. Em vão, ela cai na cachoeira. Yuri, bem triste, pois perdeu praticamente 99% da equipe. Junto com Prota, seguem para a passagem B17, e enquanto andam, ela desabafa. Diz ser uma péssima líder, pois se fosse um exército de verdade, ela teria falhado. Cansada, decide descansar. Por lá, ela conta sua história ao Prota, que no passado, no mundo real, ela tinha irmãos e uma família. Todos viviam bem, em um lugar muito bom. Porém, em um dia normal, 2 bandidos entraram em sua casa enquanto os pais estavam fora. Ela, desesperada, tentou a todo custo proteger os irmãos, mas os bandidos a ameaçaram, dizendo que se ela não levasse algo de valor até eles, eles iriam levar de Vasco os irmãos da líder. Ela, com muito medo, sai procurando pela casa inteira algo de valor, mas não consegue. Ela havia falhado, os bandidos foram de arrasta, assim como seus irmãos. Logo, ela avisa ao Prota que queria desafiar o criador daquele lugar, porque ela não fez nada de errado, e era muito injusto ela ter ido de arrasta daquele jeito por estar em purgatório. O Prota elogia que mesmo com tudo o que aconteceu, ela continuava firme e forte, que era sim uma boa líder. Ela o agradece. Nisso ele pergunta a ela como ela tinha ido de arrasta no mundo real, se ela tinha feito aquilo que começa com a palavra S. Yuri fica full pistola, pois ela nunca faria aquilo e que naquele mundo não entrava pessoas que tinham feito aquilo com a palavra S. O papo termina e os dois vão adiante, chegando na guilda, um lugar no subsolo bem grande, cheio de máquina. Eles chegam por lá
e os funcionários ficam felizes pois Yuri havia conseguido. Porém, o anjo estava à espreita e logo mais chegaria por ali. Nisso, ela decide destruir o lugar. O Prota não entende, pois se fizesse aquilo, eles perderiam tudo. Porém, a líder o avisa que naquele mundo, eles poderiam criar objetos desde que soubesse a mecânica e como replicar, mas não era preciso objetos reais. Bastava ter pessoas que soubessem como funcionava e assim a arma era replicada. Char chega por lá, o líder da guilda, e avisa a Yuri que eles iriam para a guilda antiga e que agora todos deveriam explodir o lugar. Nisso, todos se preparam e começam a colocar explosivo. Lá em cima, Yuri e Otanashi se preparam para lutar contra o anjo do arrasta. Yuri vai para cima e começa um x1 contra a criatura, mas quase vai de arrasta e o Prota vendo empurra o anjo. Os proletários sobem um canhão e miram no anjo, mas dá errado porque ocorre uma explosão reversa. Sem perder tempo, lançam granadas no anjo e por fim explodem a guilda inteira. O tempo passa e todos chegam na guilda antiga, que era bem antiga mesmo. Sem perder tempo, todos começam os trabalhos, enquanto o Prota fica ao fundo com Yuri, que liga para os amigos pedindo para irem até a guilda antiga para assim se reunir. Otanashi fica parado, pensando que a salvou sem pensar duas vezes, e que ela era incrível, além de ser uma boa líder. Um novo dia, todos reunidos no QG. Por lá, Iwasawa apresenta uma nova música ao time, mas a líder não curte muito, pois ela era fraca e poderia não causar o efeito que queriam por ser bem lenta e com ritmo lixo. Nisso, Yuri interrompe todos e apresenta a nova missão para o grupo, infiltração na área do anjo, e para isso, terem a ajuda de um nerd que se chama Takeyama. Noda chama o nerd para um x1, mas ele é tão brabo que começa a contar todos os números de pi para ele. Noda cai no chão, já que era um idiota e não aguentava ouvir coisas inteligentes. Otanashi, no canto da sala, fica imaginando onde poderia ser a toca do anjo e o que ela fazia por lá. Yuri o avisa que a toca ficava no dormitório feminino e que era por lá onde ela se comunicava com o criador daquele mundo. Tudo pronto, todos se preparam para a missão, menos Iwasawa, que sai de lá bem triste depois do feedback de Yuri. Otanashi sai para beber o energético e no caminho de volta para o QG, vê uma wife colando alguns pôsteres do show de Iwasawa. A baixinha era fã da banda e estava feliz em poder ajudar na missão. Otanashi só não esperava que ela não era uma fã comum, mas sim uma stalker fissurada em Iwasawa. Ela então sai de lá ainda mais empolgada, enquanto Otanashi vai em direção a Iwasawa, que estava treinando algumas músicas com sua banda. O ensaio termina e ela vai para fora conversar com Otanashi. Por lá, ela compartilha sua história com o Prota, bem sofrida por sinal. No mundo real, quando ainda era viva, ela morava com os pais que brigavam bastante. Por conta disso, ela começou a se isolar de tudo e todos por meio da música. E quando ela conheceu uma banda metaleira, ela ficou encantada por ter se identificado com tudo que ele cantava. A partir desse dia, a sua vida mudou. Ela comprou um violão e começou a viver da música, a ponto de sair do colégio para investir na carreira musical, além de fazer alguns bicos para se sustentar. Porém, em um dia comum, ela sentiu uma forte dor de cabeça e caiu no chão. No hospital, verificaram que ela havia tido um derrame e, para piorar, ela havia perdido a voz. Aos poucos, ela foi definhando até ir de arrasta. Iwasawa corta o papo e decide voltar para o ensaio, enquanto Otanashi percebe o quanto aquele mundo era injusto. O dia passa e a operação se inicia. Em um lado, Iwasawa se prepara para cantar, enquanto Yuri e os outros se preparam para ir até a toca do anjo. O show começa e Yuri consegue entrar na toca do anjo. Por lá, ela e o nerd começam a hackear o computador para assim descobrirem tudo sobre aquele mundo. Volta para o show e as garotas percebem que o lugar não estava tão cheio quanto imaginavam. A missão poderia dar ruim. Por conta disso, Iwasawa decide mudar o setlist para tentar chamar mais pessoas. E ela consegue, até por demais, pois o anjo e alguns professores aparecem no local. Volta para a toca do anjo e o nerd consegue por fim hackear o sistema. Eles têm pouco tempo, então descobrem uma lista com os nomes de todos os que habitavam naquele mundo, além de todo o sistema de golpes e armaduras que ela tinha. Pelo que parece, ela mesma upava as próprias habilidades sem a ajuda de ninguém, muito menos do criador daquele mundo. Enquanto isso, o show de Iwasawa é interrompido pelos professores, porém ela não aceita e pega o violão da mão de um deles, enquanto a baterista corre até a sala de som para ligar o áudio de todo o colégio, para assim todos ouvirem a amiga cantar. Nisso, Iwasawa começa a cantar a música do início do episódio, e encantar a todos. A música era lenta, mas não era lixo não. Enquanto canta, ela relembra toda a vida que teve e do nada desaparece daquele lugar. De volta a QG, Yuri repassa tudo o que viu na toca do anjo, para toda a equipe, principalmente a suspeita de que naquele mundo poderia não existir um criador, apenas um anjo. E para piorar, Iwasawa aparentemente havia desaparecido. Todos ficam preocupados por ela ter sido apagada, mas Yuri diz a todos que a amiga havia aceitado o próprio destino. Por fim, descobrimos que aproveitar a vida escolar, obedecer ao anjo e aceitar o próprio destino eram formas de ser apagado daquele lugar, mostrando mais uma vez o perigo que todos ali corriam. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.